reunião é dedicada ao patrono da nossa casa, Leon Denis. A página que recebemos vem de uma das obras, o livro Depois da Morte, e o título Evolução Anímica e Perispiritual, ainda cumprimentando os companheiros que estejam conosco pela internet, pedindo sempre a Jesus que nos abençoe e que nos pacifique. Então, diz o mentor para nós: as relações seculares dos homens e dos espíritos, confirmadas, explicadas através das recentes experiências do espiritismo, demonstram a sobrevivência do ser sob uma forma fluídica mais perfeita. Essa forma indestrutível, companheira e serva da alma, testemunha de suas lutas e de seus sofrimentos, participa, como vimos, de suas peregrinações, eleva-se e purifica-se com ela. Formado nas regiões inferiores, o ser perispiritual escala lentamente a escada das existências. Primeiramente, não é senão um ser rudimentar, um esboço incompleto. Tendo chegado à humanidade, começa a refletir sentimentos mais elevados. O espírito irradia com mais poder e o perispírito clareia-se com novas luzes. Vidas após vidas, à medida que suas faculdades se ampliam, que as aspirações se depuram, que o campo dos conhecimentos se engrandece, enriquece-se com novos sentidos. Cada vez que uma encarnação termina, como uma borboleta liberta-se de sua crisálida, o corpo espiritual desprende-se dos seus andrajos de carne. A alma encontra-se inteira e livre, e considerando o manto fluídico que a recobre, em seu aspecto esplêndido ou miserável, constata seu próprio estado de progresso. Assim, como o carvalho guarda em si a marca de seus desenvolvimentos anuais, o perispírito também conserva, sob suas aparências presentes, os vestígios das vidas anteriores, estados percorridos sucessivamente. Esses vestígios repousam em nós, muitas vezes esquecidos, mas desde que sejam evocadas, desperta-se a lembrança, reaparecem como outras tantas testemunhas, balizam a estrada longa e penosamente percorrida. Os espíritos atrasados têm envoltórios espessos, impregnados de fluidos materiais. Sentem ainda, depois da morte, as impressões e as necessidades da vida terrestre. A fome, o frio, a dor subsistem para os mais grosseiros dentre eles. Seu organismo fluídico, obscurecido pelas paixões, só pode vibrar fracamente, e suas percepções são, portanto, mais restritas. Eles nada sabem da vida do espaço. Tudo neles e em torno deles são trevas. A alma pura, livre das atrações bestiais, transforma seu perispírito e o torna semelhante a si mesma. Quanto mais esse perispírito for sutil, vibrará com mais força, suas sensações se ampliarão. Participa de modos de existência dos quais podemos apenas ter uma ideia. Embriaga-se das alegrias da vida superior, nas magníficas harmonias do infinito. Tal é a tarefa do espírito humano e a sua recompensa. Pelos seus longos trabalhos, habituar-se com novos sentidos, de uma delicadeza e de um poder sem limites, dominar as suas paixões brutais,
fazer do espesso envoltório primitivo uma forma diáfana, resplandecente de luz. Eis a obra determinada para todos e que todos devem perseguir através das etapas inumeráveis na estrada maravilhosa que os mundos desenvolvem sob seus passos. Leon Denis. E é com essa belíssima página que nós vamos elevar o nosso pensamento para Deus e vamos dizer para Jesus: Jesus, querido amigo, mestre das nossas vidas, estamos mais uma vez reunidos na nossa casa espírita, através dessa oportunidade de progresso que Deus permite a nós, para mais uma noite de estudos e passes. Nós, os encarnados e os desencarnados. É sempre com gratidão e alegria que nos reunimos para estudarmos um pouco mais sobre nós mesmos, essa criação divina que somos. Queremos te pedir, Jesus, que abençoe a cada um de nós. Ajuda-nos a estarmos em sintonia com os estudos que serão trazidos por nosso Jair, por nosso Turíbio, para que nós possamos deixar que esses benfeitores espirituais possam agir sobre nós, pacificando o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa mente. É assim, Jesus, na certeza de que sempre nos escutas, que queremos te pedir, que seja em nome de Kardec, o codificador da doutrina espírita, em nome de Leon Denis, o patrono da nossa casa espírita, agradecidos muito aos nossos guias e a todos esses benfeitores espirituais, mas acima de tudo, que seja sempre em nome da bondade do teu coração e do amor de Deus, que pedimos a permissão para iniciarmos o nosso primeiro momento de estudos na noite de hoje. Para nossa segurança, querido Jesus, permaneça conosco. Graças a Deus. Então, amigos, vamos abraçar o nosso querido Jair, que vai trazer para nós esse pensamento de hoje. Prezadas irmãs e prezados irmãos presentes ao Leon Denis, boa noite. Estendendo os nossos cumprimentos também às nossas irmãs e irmãos que nos prestigiam pela internet, desejando a todos nós que as bênçãos que se derramam sobre nossas cabeças sirvam cada vez mais para nos impulsionar em direção ao mais alto, ao mais belo, ao mais profundo, ao mais harmônico, na certeza de que um dia atingiremos esses páramos de luz nessa nossa jornada gloriosa de aprendizado e de progresso que a lei maior nos impõe e que nós inteligentemente já abraçamos, entendendo que só mesmo, usando a expressão de velha canção, o amor constrói. Nós vamos falar nesta noite sobre perispírito, alguns conceitos básicos. Livro dos Espíritos, pergunta 93 a 95. Gênesis, capítulo 14, e tem 6, 7, 8 por ali, sendo que o item 7 da Gênesis eu considero como tendo a mais ilustrativa e a mais profunda informação sobre perispírito. Daqui um pouquinho nós vamos até ler esse trechozinho do item 7, do capítulo 14 da Gênesis. Mas lembrando também que
que o apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, também vai falar sobre o corpo espiritual. Só dá uma olhadinha lá no capítulo 15. É um capítulo, mas vocês vão ver lá, corpo espiritual. O próprio Paulo já havia identificado, ele não nos revela se através das suas possibilidades de dupla vista ou se por revelação, mas a compreensão para o Paulo desse chamado corpo espiritual o impressionou muito. Ele começa lá colocando que morre-se em corpo perecível, né? Corpo descartável, usando uma expressão moderna, e ressuscita-se em corpo de luz. E é como ele disse, impressionou tanto Paulo que ele desafia: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque agora ele entendia como é que se vivia no mundo espiritual. Nós éramos portadores de um corpo. No item 7 do capítulo 14 da Gênese, Kardec coloca assim: o perispírito ou corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Ele é uma condensação em torno de um foco de inteligência ou alma. Ele considera então o nosso perispírito como mais importante, porque ele vai nos acompanhando. Ou seja, à medida que o nosso caráter se refina, o próprio perispírito vai manifestando essa vibração. E qual é a importância do ponto de vista mais prático? Todo o trabalho, toda a atuação que nós temos na casa espírita, sempre haverá alguma coisa ligada ao perispírito, de quem socorre, de quem é socorrido, de quem ampara, de quem é amparado. Isso é tão importante que há um capítulo específico no livro Nosso Lar, o capítulo que trata sobre o vampiro, né? O título do capítulo, não lembro o número do capítulo não, mas o título é fácil pelo título. Se encontra lá o vampiro, que era uma médica, né, obstetra, que cometeu alguns atos não muito abonadores, e isso se manifesta de forma bastante visível lá no plano espiritual. Uma outra colocação importante que tem é o Lapomerrai, o castigo pela luz. O seu perispírito vai, é projetado pela sua capacidade intelectual adquirida através de muito tempo, ele é projetado numa região de luz. E lá ele sofre exatamente, ele odiava aquela luz. Odiava porque, o que acontece? Ele estava, poderíamos dizer assim, do ponto de vista moral, estava desnudo, não havia como ocultar, né, as suas torpezas. Mas isso não é válido só para ele, não, é válido para qualquer um de nós. Se nós não tivermos, né, não fizermos um esforço para nos melhorarmos, é natural que o nosso perispírito ele vai ter os reflexos do nosso caráter menos refinado. A outra questão do perispírito é o festim das bodas, lá quando o camarada é convidado a se retirar de um ambiente. Hoje nós já sabemos, ele nem entra, né? A parábola lá é bastante suscetível nas suas colocações lá, e hoje nós já sabemos, se eu não tiver um perispírito preparado adequadamente, ou seja, se eu não fizer um esforço para me refinar, me melhorar, eu não posso acessar as regiões celestes, né? E nada mais justo. Imagine bem se pudesse, né? Imagine bem se a coisa funcionasse assim. Seria um trabalho muito difícil para se encarar. No Obras Póstumas, no item que trata da morte espiritual, também Kardec se refere ao perispírito. Para a vida espiritual, quer dizer, a criação, para a vida espiritual, ela lhe dá um corpo fluídico ao perispírito, mais sutil, impressionável às novas sensações. Ao mesmo tempo, seu envoltório fluídico se depura, torna-se mais leve, mais brilhante, mais tarde resplandecerá. E aí lembrando, né, o momento que o primeiro trabalho prático realizado pelo nosso
pelo mentor André Luiz, quando ele começa a dar um passe numa senhora que estava sendo socorrida, ela, meu anjo de luz, tadinho, ele ficou constrangido, porque ele sabia, conscientemente, que não era nada disso. Mas para ela, que estava em situação muito precária, ele era um anjo de luz e não deixa de ser, né? Naturalmente, tudo é relativo. O perispírito serve de laço entre o corpo e a alma, transmite as impressões dos sentidos e comunica ao corpo as vontades do espírito. Corpo de relação. Modelo organizador biológico. Está tudo isso aí, está cansado de estudar esse encontro em sala de aula. Isso aí é debatido o tempo todo na casa espírita. Porque ele realmente é que vai, né, moldar, vamos dizer assim, essa estrutura física. Lá no momento da fertilização do óvulo feminino, ali inicia-se o processo. Eu não posso esquecer do nosso, nem sei se ainda está encarnado, né? O Ferreira Rodrigues, ainda era lá a nossa tribuna, e o espiritão, ele não falava espírito, né? Ele falava espírito mesmo, e um espiritão de 2 metros fica pequenininho, quer dizer, ele obedece a um outro princípio da matéria, que é compressibilidade, expansibilidade, ele passa por todas as leis que nós conhecemos para a matéria, elas são, de certa forma, aplicáveis ao perispírito. E algumas, outras que nós nem sabemos ainda, que a matéria nem toma conhecimento, mas o perispírito também tem essas leis específicas para si. Então ele serve de laço entre o corpo e a alma. Então o que acontece? O que vai demonstrar, né, que nós vamos ver sempre, vai ser o perispírito. Então, por mais avançado, por mais refinado que seja um espírito, ele sempre terá o seu perispírito. Há algumas pessoas que se confundiram quando a resposta do Livro dos Espíritos é clara. O que o Kardec, o que o Espírito coloca lá na resposta é que há um ponto de refinamento tal que o perispírito chega a confundir-se, mas não se torna o espírito em essência, chega a confundir-se. E algumas pessoas, às vezes, não entendendo bem a colocação, não prestando bem atenção na resposta dos espíritos, às vezes dizem que o puro espírito não tem perispírito. Não é essa a resposta que os espíritos deram, não. Continua tendo o seu corpo, sim. O seu corpo espiritual. O perispírito é, pois, um organismo fluídico, é a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano. O substrato sobre o qual modela-se o envoltório carnal como uma veste invisível, formada de uma matéria quintessenciada que atravessa todos os corpos, por mais impenetráveis que nos pareçam. Bem, aí, nos estudos modernos, nós já sabemos, há desencarnado que se não abrir a porta, ele não entra. Ele não aprendeu a fazer isso ainda. Quando se coloca aqui, se coloca aquilo que seria a norma geral. Seria o normal que desencarnou, então, nenhuma coisa física deveria, né, servir como obstáculo intransponível para o corpo espiritual. No entanto, alguns espíritos, mas o próprio na nossa página aí, daqui um pouquinho, havia uma coisa interessante: o corpo fluídico não é todavia imutável, depura-se e enobrece com a alma. Aquilo que eu disse lá atrás, vamos evoluindo, vamos progredindo, vamos refinando, o perispírito vai ficando bonitão também, né? Não é só o espírito que fica bonitão, não. O corpo fluídico, ele acompanha esse processo. E nós vemos hoje nas obras, nas revelações, nas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros espíritos, tantos outros guias, quando os espíritos que estão em processo duro de reparação, né, em áreas purgatoriais, usando uma expressão um tanto teológica, em áreas purgatoriais, onde a sua feição é horrorosa. Algumas amedrontadoras. Essa é a verdade. É o caso daquela senhora lá, ao ser alocada numa região difícil lá, eles induzem nela lá um poder de hipnose, e ela vai aos poucos, né, se transformando numa fórmula de loba. Ou seja, mostrando que o perispírito, ele é realmente, não só ele é mutável, né, é possível de ser mutável,
como também pode sofrer a ação externa, como ela sofreu. Então adquiriu a forma de uma loba. É comum, às vezes, nas nossas reuniões mediúnicas, atendermos espíritos com formas siamescas. É até a mais comum. A forma lupina, né, ou em forma de lobo, é menos comum. A mais comum é a forma siamesca, em forma de macaco mesmo. Talvez até pela própria ligação, vamos dizer, segundo as teorias darwinistas da evolução, que teríamos vindo de algum tipo de macaco lá do passado. Essas são as formas mais comuns. Então, o perispírito realmente é o elemento mais importante para a criatura. É por isso que lá na Gênesis está lá, que é a mais importante transformação do fluido cósmico universal. O perispírito conserva todas as aquisições do ser vivo. É isso aí. Não tem jeito. O que aconteceu? Eu tive, quando mais novo, o vício da bebida. Dos 15 aos 33, 34, eu, como usando uma expressão bem popular, até um tanto vulgar, eu meti o pé no balde. Né? Meti o pé no balde, ou meti o pé na jaca de tanto beber. Aí eu parei de beber com 33, 34 anos. Quando foi em 2011, eu tentei tomar um copo de Mouse Beer, que na minha época diziam que as mamães tomavam para aumentar a produção do leite, para amamentar os bebês. Hoje eu sei que isso era lei, não aumentava nada, o que elas gostavam era de tomar cervejinha, né? Mas elas diziam que aumentava mesmo, não sei da veracidade disso não. Eu vi que na internet que é uma lenda. Quando foi em 2011, eu tentei tomar um copo de Mouse Beer. Eu passei mal. Tão mal que, ao ser levado para o hospital, a médica perguntou se eu só tinha tomado um copo de Mouse Beer. Para os meus familiares, não tomou um copo, né? Foi menos de meio copo. Mas foi uma reação orgânica, tipo uma alergia imediata. Foi uma coisa, quase que eu acabei com o Natal da família. Aí eu acho que gluconato de cálcio, acho que foi isso que aplicaram lá. Não me lembro, é um desses medicamentos. Algumas semanas depois eu estava assistindo uma palestra, se não me engano, foi do César Sarroriz. E eu fui saber, aí eu descobri pela palestra dele o que foi que aconteceu. Quando eu parei de beber, quando eu cortei o vício da bebida, automaticamente o meu organismo físico se reprogramou o perispiritual também. Ou seja, já não havia o organismo agora, tanto o físico como o perispiritual, eu ainda sentia vontade de tomar o mezinho. Gostaram do mezinho? Mas a estrutura já tinha se reprogramado ao ponto de refugar aquilo ali. Péssimo. Não posso mais tomar a minha cervejinha. Acabou. Agora tive que esquecer. Por quê? Isso acontece, o exemplo que eu estou colocando com o exemplo pessoal, não é lá muito didático, mas no meu caso foi constatado, bastante constatado, bem constatado isso aí. Por quê? Há uma reprogramação, você vai se refinando. Aí o que acontece? Não é só no caso, eu coloquei o exemplo da bebida, mas muita coisa que nós nos permitíamos, hoje as próprias células que compõem o nosso perispírito, elas também já não aceitam mais aquilo, porque o espírito já trabalhou os conceitos, renovou o conceito, e isso tudo se projeta na nossa estrutura, a partir do espírito para o perispírito, vindo a se manifestar no corpo físico. Tem coisas hoje que a gente, quando passa na nossa cabeça, assim, eu estou maluco, Deus me livre, eu fiz uma besteira dessa quando eu era mais jovem, nem pensar nisso. Por quê? Porque você já se reprogramou. Automaticamente, a tríplice estrutura, porque nós somos tríplice estrutura, quando encarnados, por causa do corpo material, do corpo físico, toda ela já refuga a ação. Então você não faz mais isso. A existência do perispírito era conhecida dos antigos. Aí tinham vários nomes lá, né? O cristianismo traz igualmente traços dessa crença. São Paulo, na sua primeira epístola de Coríntios, exprime-se nesses termos. O homem é colocado na terra como um corpo animal e ressuscitará como um corpo espiritual. Assim como há um corpo animal, há um corpo espiritual. O corpo animal aqui é se referindo ao corpo físico, né? Tanto que lá, hoje acho que não se estuda mais dessa forma, mas lá na minha primária e ginásio,
Olha bem, primário e ginásio, né? Que beleza. É lá para trás mesmo. A gente estudava os animais racionais e animais racional era o homem e racionais os demais animais. Então, corpo animal. A gente dá, o homem é um animal racional. Em contrapartida aos animais que seriam, propriamente dito, os irracionais. Os outros animais seriam irracionais. Eu não sei mais se é essa forma de estudo. Aí vem uma coisa interessante. O perispírito tem seus sentidos análogos aos do corpo, mas de uma potência superior. Igualzinho, não tem muita diferença. Há coisas que a gente, em perispírito, consegue fazer melhor. Inclusive, quando nós estamos desdobrados, às vezes percebemos que lá do lado de lá a gente faz coisa que não consegue fazer aqui. Em desdobramento, eu estou falando em desdobramento, né? Nem desdobramento. Às vezes uma cochilada de 20 segundos numa condução, repassa-se na sua mente uma série de coisas que você conclui que precisaria de meses seguidos para poder fazer aquilo. Semanas, talvez. Meses. Porque aquilo, você sabe que aquilo não daria para naquele tempo da cochiladazinha antes do próximo buraco da rua, né? E você dá aquela sacolejada e você, puxa vida, caramba, a minha mente se projetou longe. E você sabe que não faria aquilo naquela quantidade. Por quê? Nessa projeção, nessa saída do corpo, com o uso do potencial do perispírito, o espaço e tempo perdem o seu significado como nós conhecemos. Ele continua existindo, mas de uma forma diferente da nossa, aqui no plano físico propriamente dito. Muito bem, vamos para a nossa página. As relações seculares dos homens e dos espíritos, confirmadas, explicadas através das recentes experiências do espiritismo, demonstram a sobrevivência do ser sob uma forma fluídica mais perfeita, perispírito. E a primeira vez que eu vejo que a palavra perispírito aparece na doutrina espírita, está aí exatamente na pergunta 93, no comentário de Kardec. Como o germe de um fruto está envolto pelo perisperma, assim também o espírito, propriamente dito, reveste de um invólucro que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Lembrando que aqui não é uma resposta do plano espiritual, é o comentário inteligente do nosso mestre Allan Kardec. Essa forma indestrutível, companheira e serva da alma, testemunha de suas lutas e de seus sofrimentos. Participa, como vimos, de suas peregrinações, eleva-se, purifica-se com ela. Não tem jeito. Se eu caio, se eu tiver uma queda, o meu perispírito acompanha. As marcas, a ação é do espírito. As marcas, os compromissos se projetam nesse corpo espiritual. Lembrando mais uma vez lá o capítulo Vampiro no Nosso Lar. Por quê? Não há como ocultar isso aí. Não há como esconder os meus defeitos. E quanto mais profundo forem esses defeitos, quanto maiores forem as suas consequências, mais profundas e mais demoradas são os resgates, a limpeza do espírito, porque o espírito vai ter que desfazer isso tudo. Eu sempre digo aqui, tem até uma companheira que não gostou muito. Não gostou não, ela falou, mas você fala que não é, não precisa de religião. Não, fazer o bem eu continuo afirmando, fazer certo não é mais questão só religiosa não, é questão de inteligência mesmo. Não é só questão religiosa. Dentro da questão religiosa, o conceito se aprofunda. Porque se você está ali para se melhorar, então o conceito de fazer certo, fazer correto, é muito mais profundo. Mas não precisa ter religião na cabeça para saber que eu não posso agredir vocês. Que eu não posso pichar o muro de vocês na calada da madrugada, que eu não posso jogar o sofá lá no valão, de escoamento que passa próximo da nossa rua, do nosso bairro. Eu já sei que eu não posso estar jogando papel na rua. Eu estou falando de coisas simples, coisas do dia a dia. Nem estou me referindo às coisas mais agravantes que a gente vê por aí. Quer ficar aborrecido? Quer ficar desequilibrado? Assista o Jornal da Tarde. Os repórteres da tarde. Você, no instantinho, você vai precisar botar o nome logo correndo ali na radiação. Assiste e não esquece, né? Ou se você for mais inteligente, já bota o nome na radiação e diz, fui para casa assistir os jornais da tarde. Eu nunca vi...
Gente, não é possível que só garimpem coisa que errada, não, ninguém acha uma coisa boa que foi feita por alguém. Não é possível que não tenha. Tem que ter. E essas coisas são esses compromissos, são esses descuidos que muitas vezes vão marcando de forma muito profunda o nosso psiquismo. E não tem jeito, aquilo vai ficando, né? Eu tenho pessoas da família que não sei nem para quê, só assiste aquilo para poder, né, entrar em processo de desarmonia. Eu até entendo o inconformismo dele, porque não faz muitas daquelas coisas. Mas o fato de se revoltar contra aquilo cria para ele um outro tipo de problema. Né? Na revolta, quando a gente sabe que o Espiritismo, Jesus nos ensina a orar pelos que nos caluniam, pelos que nos perseguem, pelos que agem no mal. E vamos dar graças a Deus por não sermos nós que já estamos, ou ainda estamos fazendo aquilo. Estaríamos fazendo aquilo. Vamos dar graças a Deus, pelo amor da minha mente já abriu, pelo amor de Deus. Eu já tenho condições de orar, de fazer uma prece por alguém que ainda está agindo de forma desequilibrada. E lembrando que nenhum de nós está livre de um escorregão hoje, aqui, ali, acolá, hoje ou amanhã. Formado nas regiões inferiores, o ser perispiritual escala lentamente a escada das existências. E aí eu me lembro da famosa escadinha, né, de Leon Denis. É motivo de encontro, inclusive. Eu estou nesse degrau aqui, subi nesse degrau, onde vocês me socorreram, puxaram a minha mão, eu subi um degrau, automaticamente, do ponto de vista moral, do ponto de vista do compromisso, a minha mão já tem que se estender para puxar alguém que está mais abaixo de mim. É compromisso moral. É compromisso. Não precisa ninguém me dizer isso. Você me ajudou, me socorreu, significa que a mão bondosa de Deus se estendeu a mim através de vocês. E aí estão as influências, as ocorrências que vão marcar o perispírito. Então o ser cresce, o ser evolui. E é como ele diz, chega um dia, vai ter um corpo brilhante, né? Lembrando, né, do átomo ao arcanjo, né, passamos por toda essa escalada aí, do nosso próprio Leon Denis. Primeiramente não é senão um ser rudimentar, um esboço incompleto. Meio macaquinhos lá, né, meio peludinhos, subindo nas árvores, guinchando. Eu estou considerando a ciência oficial, que teríamos vindo dos símios, né? Seria num processo evolutivo longo, até que aqueles corpos atingiram lá as condições de começar a receber os primeiros espíritos, né? Os simples e ignorantes. Lembrando que os guias espirituais já nos colocam que não há mais espíritos no planeta Terra com a classificação de simples e ignorante, que é a 115 do Livro dos Espíritos. Ah, mas ainda tem uns índios que andam nus lá, não sei onde tem, mas já se organizam em tabas, em família, tem chefe, tem tudo. Então não são mais simples e ignorantes, não. Eles já têm ideias de organização, de estrutura social. Ainda andam nus, ou seminus, mas eles têm o senso de organização. Isso implica dizer que não são mais espíritos simples e ignorantes. Às vezes eu fico pasmo porque o companheiro diz, não, porque somos simples e ignorantes. Não tem nada disso. Uma sociedade planetária que já coloca engenhos no espaço, né, bisbilhotando a casa dos vizinhos, não pode ser classificada como uma cultura planetária atrasada. Existem alguns ainda um pouco mais atrasados. Mas simples e ignorantes, não. Uma outra coisa, somos crianças espirituais. É outra balela que eu já ouvi de espírita. Não somos mesmo. Não somos crianças espirituais, não. Eu posso dizer para vocês que sou crianças espirituais, talvez para abonar a minha própria dificuldade. Ah, não, é porque eu ainda sou criança espiritual. Mas não sou. Tendo chegado à humanidade, começa a refletir sentimentos mais elevados. Tendo chegado à humanidade,
começa a refletir sentimentos mais elevados. Uma das obras de André Luiz fala sobre uma série de mentes pensantes, de espíritos que recentemente haviam ingressado no império das sensações. Ele não entra em muitos detalhes sobre isso lá não. E que são comandados por muitos daqueles companheiros lá das regiões um pouco mais difíceis. Aí o André diz que eles têm a fidelidade do cão, a disciplina não sei do que, por quê? São conduzidos pelos instintos ainda mais primários. Então eles são conduzidos, seus primeiros passos são dados lá. Tá? Aí eles vão aprendendo e vão saindo dessa estrutura. O espírito irradia com mais poder e o perispírito clareia-se com novas luzes. Não podemos comparar o perispírito nosso com o nosso perispírito de 1 milhão de anos atrás. Não tem como. E colocando, né, vindo mais para cá, mesmo que a humanidade tivesse sido criada, como preconizam algumas crenças, há 4.000 e poucos anos, haveria já um erro, porque na realidade a contagem hebraica está bem adiante da nossa contagem ocidental. Então seria 5.000, 6.000 anos atrás. Mas mesmo que tivéssemos ingressados no planeta naquela época, tivesse saído do império, ingressado naquele período no império das sensações, ou no império que a criatura deixa de ser princípio inteligente e passa a ser um espírito, ou seja, adquire a sua própria personalidade, é autenticado pelo Criador como mais um dos seus filhos. Mesmo que fosse lá, o nosso perispírito de hoje seria muito mais refinado do que o daquela época. Já a comparação seria bastante contundente. Nós iríamos ver que nós ficamos bem mais bonitinhos, né? Do que éramos lá. Vida após vida, à medida que suas faculdades se ampliam, que as aspirações se depuram, que o campo dos conhecimentos se engrandece, enriquece-se com novos sentidos. Um monte de médium aí para dar passe, um monte de médium para trabalhar, né? Para ajudar na área da cultura, então, da cultura humana. Olha quanto nós avançamos, olha quanto nós crescemos, como principalmente, vamos dizer, nos últimos 100 anos. Aí o pessoal não gosta muito dessa expressão salto, não, mas nós demos um salto quântico. Eu era criança lá no gibi do Flash Gordon, ele pegava aquele negocinho, tirava assim da algibeira e falava com a nave no espaço. Eu tenho um aqui, garanto que cada um de vocês tem um, que o Flash Gordon tinha lá na década de 50, 60. O aparelhinho. Quando é que eu criança eu ia pensar que um dia eu estaria com um aparelhinho daquele falando? E que se a NASA me desse um canal, me concedesse um canal, eu falaria com um astronauta lá dentro da estação espacial, qualquer um de nós falaria com eles. Então vejam vocês, cresce o espírito, desenvolve-se a própria ciência, desenvolve-se o homem físico, mas desenvolve também o seu perispírito. Todo esse processo ele vai acontecendo gradativamente, mas vai acontecendo. Isso fica muito claro quando nós mudamos certos hábitos. Certas comidas que você para de comer, depois você não consegue mais comer aquilo nunca mais, de jeito nenhum. Eu ainda como bife, tá? Amanhã não, de hoje eu não posso mais comer bife, porque amanhã tem um trabalho mediúnico. Então, mas não é por puro sentimento de não comer carne, não. É porque é a disciplina. Ainda é pela disciplina. Espero que na outra encarnação eu já venha, não como mais carne. Mas também não quero comer muita tal de alface, não, porque eu não gosto de lembrar quando era coelho também, não. Não gosto muito de alface, eu como remédio. Não faz muito meu gosto, não. Mas é bom a gente mudar os hábitos alimentares, sim, né? Quem já não come carne, eu já dei o primeiro passo porque não como frango, né? Então eu já não como. Mas o bifinho tradicional ainda não aprendi a dispensar, não. Não como todo dia, mas eu como de vez em quando. Cada vez que uma encarnação termina, como uma borboleta liberta-se de sua crisálida,
o corpo espiritual desprende-se dos seus andrajos de carne, fica para trás. E aí nós que trabalhamos, as pessoas, companheiros e companheiras, irmãs e irmãos que trabalham no trabalho da desobsessão lá, no trabalho do atendimento aos espíritos, vem lá, o companheiro não sabe que desencarnou, né? Não, o meu corpo. E ainda tem os piores. Ele morreu e nem vê o próprio corpo espiritual. Semanalmente aí, de vez em quando alguém está recebendo aí no grupo de trabalho espírito que reclamando que não tem corpo. E esse corpo aqui que eu estou agora, até que enfia um corpo, às vezes aí ele fica, aí era homem quando encarnado, né? Mas esse corpo é corpo de mulher, não era mulher. Ou vice-versa, às vezes a mulher é menos resmungona, mas o homem, o espírito com manifestação masculina, ele resmunga mais quando está incorporado numa das nossas irmãs. Os espíritos femininos resmungam menos, dificilmente reclamam disso. Mas por quê? Porque essa reclamação dele, ele se entende como homem, embora não veja o seu próprio corpo. Aí é o trabalho lá que o doutrinador, o diretor de trabalho tem que fazer o esforço do próprio médico de apoio, de todo mundo ali, para imprimir nele uma visão real da sua nova estrutura e de que ele tem um corpo, sim, que é o seu perispírito. E muitas vezes ele reclama que não tem um corpo. Alguns, eu posso ficar nesse corpo? Aí quer ficar no corpo de você. Não, daqui um pouquinho você vai ver o seu corpo. Aí ele acaba enxergando o próprio plano espiritual, conduz o trabalho, o corpo de trabalhadores espirituais da casa, conduzem ele naquele processo, ele descobre que tem um corpo e ali as coisas mais ou menos se acertam, ele acaba aceitando as novas sugestões e recomendações para continuar o seu progresso como espírito. O corpo espiritual desprende-se de seus andrajos de carne, já vimos. A alma encontra-se inteira e livre e, considerando o manto fluídico que a recobre, em seu aspecto esplêndido ou miserável, constata seu próprio estado de progresso. Agiu no bem, corpo perispiritual harmonioso, ou pelo menos com o aspecto do qual ele se revestia quando estava aqui. Agora imaginem, se eu destruo, por exemplo, se eu provoco um desencarne através de um processo de suicídio indireto ou de suicídio direto. Olha o problema sério que a gente vai enfrentar do lado de lá. Olha o problema sério. Por quê? A lesão psicológica impressa no espírito, no ser pensante, que é o verdadeiro, o definitivo, ela se projeta no corpo espiritual. É uma das obras que é da Dona Ivone, não me lê. Tanta coisa que a gente lê, acaba esquecendo. Há uma das nossas irmãs que se viu às voltas com um processo de gravidez indesejável, na década de 30, sei lá, por aí, e resolve ela mesma fazer o aborto. Só que o ato do aborto feito de forma incorreta provocou o desencarne dela. E teve um problema sério no mundo espiritual. Desencarnada naquela situação, o espírito que estava para reencarnar já começa a persegui-la. Já teve um problema já com o espírito que ia reencarnar. E depois, o segundo problema era para desprender-se da sua estrutura física. Nem vou descrever o quadro, não, porque eu achei meio Sexta-feira 13 a forma com a qual ela foi desprendida dos laços corporais. E posso lhes afirmar, não foi pelas forças do bem. Então vejam vocês os compromissos que a gente pode arranjar na nossa vida. A dificuldade que nós podemos imprimir ao nosso próprio psiquismo desnecessariamente. Vamos dizer que eu tivesse, e não estaria com vocês hoje, naturalmente, que eu tivesse permanecido no campo incontrolável do vício do álcool. Provavelmente já teria desencarnado, com as consequências lógicas do ato insano,
Não teria jeito. Engraçado, né? Quando instado por companheiros, puxa, já, você não está bebendo um pouquinho demais? Não, eu bebo socialmente. Hoje eu sei que lá as regiões trevosas estão cheias de camaradas que bebiam socialmente. Por quê? Eu estabelecia, através do álcool, um vínculo com essas forças. Que graças a Deus os espíritos foram bondosos comigo, eu acabei me livrando disso aí. Pelo menos controlando, né? Pelo menos controlando. Então o estado vai ser esplêndido ou miserável. Não há como fugir dessa lógica. Não há. Por quê? Jesus, quando se expressa no a cada um segundo as suas obras, inclui inclusive esse processo de lesões projetadas no perispírito. E que não vão ficar só no perispírito. Provavelmente trarão na próxima encarnação consequências funestas. Nós tivemos um irmão nosso de fora do Rio de Janeiro, de uma outra, era esposo da presidente da Casa Espírita. Ele não toma, nessa encarnação ele não bebia nem refrigerante, ele bebia nem água com gás. Mineral ele só tomava mineral natural, sem gás. E foi vítima, entre aspas, né, de uma cirrose hepática no nível que os médicos diziam, ele bebeu muito nessa vida, né? Aí, acho que não, ele não bebe nem refrigerante. Mas ele, como espírita, sabia que era resgate da encarnação anterior. Que ele não bebeu dessa, mas bebeu na outra e veio comprometido de acertar nele. E acertou. Eu tenho certeza que acertou. Por quê? É aquele processo de limpeza que é imposto à criatura, é necessário à criatura, não é que é imposto, não, que a criatura se autoimpõe para se livrar daquele resquício. E aí o doutor Erma nos ensina, né, que o tumor lá que se manifesta no plano físico, ele na realidade está expresso lá no nosso perispírito. É a marca, né, que o espírito traz e acaba se expressando. É como um desses cirurgiões espirituais, faziam essas cirurgias, como ele dizia, o câncer, um tumor cancerígeno, ele dizia assim, 99% das suas manifestações é resultado de uma marca espiritual que trazemos de passado delituoso. Engraçado, eu não sei porque ele nunca vi ele falar 100%, ele falava 99%. Deve haver algum caso extra que ele sabia, mas eu não ouvi ele comentar. Assim, como o carvalho guarda em si a marca dos seus desenvolvimentos anuais, o perispírito também conserva, sob suas aparências presentes, os vestígios das vidas anteriores, estados percorridos sucessivamente. Tem jeito, está lá, vai trazendo. Né? Por quê? A nossa jornada, se ela for uma jornada nobre, o nosso caminho, a estrada que deixamos para trás, o rastro que deixamos para trás, são rastros nobres. Eu, quando me refiro a nobre aqui, não estou me referindo na nobreza como reconhecida, como entendida no nosso meio humano. Eu me refiro a nobreza dos atos e não nobreza título. Agora, se a minha jornada não for uma jornada nobre, eu não tenho um caminhar nobre. Eu fui deixando resíduos, sujeira no caminho. O que vai acontecer? Vocês podem até me ajudar, mas não pode sujar o caminho que eu emporcalhei. Eu vou ter que voltar e fazer isso. Não tem como ser diferente. Seria injusto que eu fizesse as besteiras e impusesse a vocês a responsabilidade de acertar o meu caminho. E eu ia continuar sujando e mandando os outros limpar. Então, é a lógica. Não há injustiça, não há nenhum desequilíbrio nisso, é a coisa mais justa do mundo, a coisa mais certa. E vamos convir. É muito melhor que seja assim do que ser, né, lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre de onde nunca mais vai sair. No inferno. Né? Nada disso. Esses vestígios repousam em nós, muitas vezes esquecidos.
está lá no subconsciente. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. É por isso que, vez por outra, numa situação que aparenta de a coisa surgiu, e você tem uma reação que você até ali não tinha tido. Você não lembra de ter feito aquilo com ninguém, mas você faz. Por quê? Ainda há o resquício de coisas não acertadas. Estão razoavelmente controladas, mas ainda não foram expurgadas. Nós não estamos livres daquela ação. Eu brinco sempre com eles. Não devia ser cartão azul, tinha que ser cartão vermelho, né? Faltam 5 minutos. Tranquilo. Então, é preciso, né, muitas vezes esquecidos. A gente esquece, está esquecido. Graças a Deus, já pensou se vocês pudessem lembrar de tudo que eu fiz no passado? Vocês não iam me deixar nem entrar na casa espírita, quanto mais vir fazer estudo. Graças a Deus, que a gente esquece. Tá? Mas desde que sejam evocadas, desperta-se a lembrança, reaparecem como outras tantas testemunhas, balizam a estrada longa e penosamente percorrida. Se nós ainda temos reações não muito alvissareiras, muito boas, a gente tem que ter uma vigilância muito grande sobre nós, para a gente não estar externando isso. Que você trinque os dentes, ainda não consegue deixar de trincar os dentes. Lá na frente ainda não vamos mais nem trincar dentes. Que você trinque os dentes, mas não falem bobagem. A mamãe já nos ensinava. É melhor, como é que ela dizia? É melhor engolir soço do que cuspir salgado. Ou seja, é melhor ficar de boca fechada do que falar besteira. Tá? Os espíritos atrasados têm envoltórios espessos, impregnados de fluidos materiais. Então gosta da vida material. Desencarne, quer voltar para casa, quer a mulher. Minha mulher arrumou outro, ainda fica danado. Não entendo, arrumou outro marido, e eu estou aqui. Quer dizer, ele nem sabe, às vezes já desencarnou 10, 15 anos, era para estar numa atmosfera, até já ajudando a própria família, os próprios filhos estão ali presos ali. E às vezes aparece também mulheres que estão danadas porque o marido casou-se com outro. Não é possível, nas duas dentro de casa, e ela atrapalhando lá de tudo que é jeito. Né? Porque é o meu marido, é a minha mulher. Sentem-se ainda depois da morte as impressões e as necessidades da vida terrestre. Quer comer, quer beber, desencarnou por um tiro, sente a cor do tiro. Eu estou com 4, 5 tiros nas costas, me deram 5 tiros nas costas. O cara tomou 5 tiros nas costas de fuzil, não raciocinou que não tem como sobreviver? Tem como sobreviver isso aí. Mas ele tem essa sensação, né? Ele continua com isso. Aí o que ele sente? A fome e o frio, a dor subsistem para os mais grosseiros dentre eles. Continua sentindo as mesmas dores. Sangrando. Às vezes vai isolado, fica numa região isolada, como um espírito, que disse para nós, nas nossas reuniões mediúnicas, que se sentia como um balão, ninguém entendeu aquilo. Não, é que ele... Aí depois foi se entendendo o que ele queria dizer, que se sentia como um balão, é que ele tinha sido arrojado para uma região em que ele não via nada, não sentia nada, som nenhum. Houve um momento que ele disse, em que ele assim se expressou, ele se sentiria mais feliz se tivesse sido arrojado para o inferno verdadeiro, porque lá pelo menos ele teria a companhia de Satanás a persegui-lo, e ali não, ele não tinha nada, nem ninguém, não via nada. Atendido numa das nossas sessões mediúnicas. Essas coisas, depois, até algum tempo depois, conversamos na época com o nosso querido altivo, e ele disse, foram espíritos que não eram espíritos necessariamente ruins de fazer mal para os outros, mas se isolaram na vida. Ele acaba criando no seu campo mental uma ideia de isolamento, e depois se vê arrojado dentro do isolamento que ele se propiciou na Terra. Seu organismo fluídico obscurecido pelas paixões, só pode vibrar fracamente, e suas percepções são, portanto, mais restritas. Elas nada sabem da vida do espaço. Tudo neles, em torno deles, são trevas. Vide lá capítulo 1, 2 e 3 do livro Nosso Lar, a jornada de nosso querido André Luiz, dentro das regiões umbralinas. A alma pura, livre das atrações bestiais, transforma seu perispírito e o torna semelhante a si mesma. Quanto mais esse perispírito for sutil, vibrará com mais força, suas sensações se ampliarão. Participa de modos de existência dos quais podemos apenas ter uma ideia. Então,
É assim mesmo. E nós já estamos vendo isso, às vezes, nos nossos sonhos, nos nossos desdobramentos. A gente já consegue acessar algumas coisas mais nobres, mais bonitas. Às vezes a gente meio larga tudo e vai para a farra, né? No desdobrado. Né? Vocês não, mas eu vou. Aí chega lá, daqui a pouco você vê uma voz, o que é que tu está fazendo aí? Né? Aí já sabe, já sabe que você está bisbilhotando onde não deve. Aí te levam para outro lugar, te dão lá umas broncas, a gente volta meio chateado, mas é assim mesmo. Tal é a tarefa do espírito humano e a sua recompensa pelos seus longos trabalhos, habituar-se com novos sentidos de uma delicadeza e de um poder sem limites, dominar suas paixões brutais, fazer do espaço envoltório primitivo uma forma diáfana, resplandecente de luz. Nós vamos conseguir isso, não é teoria. Vamos trabalhar para isso. Eis a obra determinada para todos e que todos devem perseguir através das etapas inumeráveis na estrada maravilhosa que os mundos desenvolvem sobre nossos passos. Então, não há como retroceder, não há como voltar atrás. Temos que seguir em frente, temos que continuar a nossa jornada, como eu disse lá no começo, a nossa jornada gloriosa como espíritos imortais, porque nós somos como pérolas divinas. Estamos nós mesmos a lapidar o nosso caráter para que possamos ser contabilizados entre as muitas moradas do Pai e também entre as muitas civilizações e habitações que espalham-se pelo espaço afora, porque ninguém nessas alturas do campeonato pode pensar mais em habitantes, em seres espirituais apenas no planeta Terra. Que o nosso guia, o nosso instrutor, o nosso diretor espiritual de nossa casa, Leon Denis, continue como ele mesmo nos ofereceu, a nos guiar e a nos amparar nessa tarefa nobre que nós já resolvemos imprimir em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe também, hoje e sempre. Muito bom, não é, amigos? Falar de perispírito é, assim, importante na nossa vida de iniciados na doutrina, não é? Para que a gente possa entender melhor também quando a gente está diante dos ensinamentos divinos, né? Eu sou pó e ao pó retornarei, não é? É o nosso corpo que é só uma vestimenta. Por isso nós na doutrina espírita constantemente somos convidados a estudar e entendermos que esse ser espiritual que somos precisa ser uma realidade para nós. E aí muita coisa a gente vai vencendo nessas nossas angústias, não é? Que Jesus abençoe muito o nosso Jair, e agradecendo sempre esse jeito que ele tem de trazer para nós as reflexões. E agora nós vamos nos preparando para os passes. É o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estamos nas instruções dos Espíritos e o subtítulo é Limites da Encarnação. Kardec vai fazer aqui uma pergunta e São Luís vai responder. Kardec perguntou: quais são os limites da encarnação? E o mentor responde: a encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados. Se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por consequência, menos sujeito às vicissitudes em um grau mais elevado. É diáfano e quase fluídico. De grau em grau vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver,
o espírito recebe o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados como estada aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de desapego em que se encontram permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados para as missões que lhes são confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poderemos dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Consequentemente, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. Devemos também considerar que no estado errante, isto é, no intervalo que separa as existências corporais, a situação do espírito está relacionada à natureza do mundo ao qual está ligado pelo seu grau de adiantamento. Assim, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido na erraticidade, conforme se encontre mais ou menos desmaterializado. São Luís. É com essa reflexão que nós pedimos aos amigos médiuns que silenciosamente, sem pressa, possamos nos posicionar para o nosso momento do passe. Se estamos pela internet e estivemos atentos, em sintonia com o estudo que o nosso Jair nos trouxe, vamos também nos posicionar para essa troca de energia. Vamos fazer a nossa prece, amigos. Vamos agradecer sempre a Deus. Vamos conversar com Jesus, na certeza de que esses benfeitores que nos acolhem sabem por que aqui viemos. Mas é sempre bom nós podermos, nesse momento, dizermos a eles o que viemos buscar nesta casa de luz. Querido Jesus, estamos reunidos para o nosso momento do passe. Abençoa, querido amigo, os amigos médiuns, esses amoráveis trabalhadores do bem e da luz, que através da mediunidade, vem, Senhor, em nome da Tua bondade, trazer para nós o que estamos a buscar nesta casa de amor. Abençoa, Jesus, o momento do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. Nesse momento possamos estar envolvidos com esse sentimento de amor, de bondade, trazida pelas reflexões do estudo de hoje, e deixemos-nos influenciar por essa espiritualidade amiga da casa, que se aproxima de nós nesse momento, trazendo-nos o conforto, a energia, a coragem, a paz necessária para superarmos os nossos desafios. O estudo de hoje, justamente com a mensagem desse irmão que identificou-se como São Luís, traz-nos um esclarecimento dos ensinos que Jesus nos deixou com relação ao nosso aprimoramento, com relação ao nosso aperfeiçoamento através da prática dos seus ensinamentos, quando principalmente ele nos deixa a reflexão de que tal aprimoramento, tal desenvolvimento depende de cada um de nós. De cada um de nós, como ele deixou bem explícito quando disse que a cada um conforme a sua obra.
de vez que, criado por Deus, cada um de nós, com o objetivo de chegarmos às nossas perfeições, seria bastante coerente interpretarmos com os entendimentos que hoje a ciência nos oferece, a doutrina espírita, esses espíritos, irmãos, que vêm nos esclarecer, de que o nosso aprimoramento depende de um refinamento da nossa estrutura, que não é e não pode ser a corporal, a física tão somente. Sabemos hoje, através dos nossos próprios estudos e compreensão e entendimento, que uma grande parcela que em cada um de nós existe, ultrapassa a pura e simples matéria que fazemos tão necessária em nossa vida. Além dessa matéria que é necessária, sem dúvida alguma, como nos foi trazida pelo estudo de hoje, existe uma outra parte em nós, esse campo perispiritual, da qual, conforme as nossas atitudes, em conformidade com os ensinos de Jesus, em conformidade com a nossa prática do amor ao próximo, do nosso amor a Deus acima de todas as coisas, do nosso amor a nós mesmos, essa estrutura, ela refina-se, ela tende, como foi dito bem no estudo, a tornar-se mais diáfana, mais brilhante, em função das nossas próprias atividades, em função da nossa própria prática, em concordância com essa lei maior, essa lei de amor que vige em todo o universo, não somente aqui no planeta Terra, mas o amor, ele faz parte de toda a estrutura universal. Se nós formos observar bem toda a obra divina, tudo ama no universo. A harmonia que existe desde o macro ao micro representa o amor que nós, enquanto seres humanos, estamos a nos predispor a ela de uma forma consciente, de uma forma a estarmos colaborando com essa obra maior, divina, que é uma obra de amor. Então, esses ensinos todos que esses espíritos nos trazem, esses ensinamentos que estão no Evangelho e que cada um de nós interpretamos, vamos percebendo a profundidade dos ensinamentos que Jesus nos deixou, está à disposição de cada um de nós dentro da doutrina espírita, porque ela ultrapassa a pura e simples fé de uma forma simplória. O conhecimento que Jesus nos deixou e a doutrina espírita nos esclarece, vem ao encontro de cada um de nós a partir do nosso próprio raciocínio, da nossa própria razão, onde nós vamos entendendo, inclusive, o papel das aflições que tanto ocorre em nosso planeta, tanto ocorre em nosso mundo, e que todos nós estamos expostos. São ensinamentos que requerem um estudo e que a Casa Espírita também oferece, principalmente a partir do próximo dia 9 de julho, onde nós iniciaremos o nosso estudo do que é o Espiritismo, e já fica a todos o convite aqui para que se inscrevam e venham compreender com uma profundidade que cada um de nós que aqui estamos já buscamos e merecemos. Que sejamos, então, atendidos em nossas aflições por esse Jesus, grande Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus, por mais essa noite de estudos e paz, nessa nossa casa tão querida. Que nós possamos levar conosco, Jesus, uma frase, uma palavra, que seja, mas que nos ajude a nos compreendermos como filhos de Deus, a partir de nos olharmos e percebermos essa nossa vestimenta, que é o nosso corpo material, mas buscando compreender que o que nós somos é muito mais. Ajuda-nos a nos sentirmos, Jesus,
filhos de Deus. Porque assim estaremos com a esperança, estaremos gerando a saúde, estaremos percebendo que não estamos sós, que nunca estamos sós. Abençoa esses que trazemos em nossos sentimentos e pensamentos, e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter a certeza de que Deus zela por cada um de nós, onde quer que estejamos, nos convidando ainda para participarmos, fazendo cada um de nós a sua parte. É assim, Jesus, com gratidão e alegria, que te pedimos a permissão para encerrarmos essa nossa noite de estudos e passes, mas que essas tuas vibrações de amor, de consolo, permaneçam, Senhor, nesta casa de luz e bênçãos, a favor de todos nós. Que seja assim em teu nome, em nome de Deus, que encerramos então com a tua permissão, Jesus, esse nosso momento de reflexão à luz da doutrina dos Espíritos. Graças a Deus. Muita paz, amigos, para todos nós.